Bom dia, turma. É, Hoje nós temos só uma aula, né? Porque com a mudança do calendário do horário remoto, nós ficamos com duas aulas à tarde na terça e uma de manhã na sexta, tá? Então não vai ser uma coisa muito longa, né? Porque também eu sei que vocês têm outras atividades na sexta-feira, tá? Quando nós falamos das escalas termométricas, o que ficou faltando em relação a isso foi quando as temperaturas são dadas a partir de um gráfico, certo? Então, para explicar isso, eu escolhi um exercício qualquer para mostrar, e aí depois vou passar só dois para vocês fazerem, não precisa nem mandar, não é atividade, é só para estudo, tá bom? Para vocês reforçarem isso. Aí mais para frente, quando eu for fazer uma outra atividade, eu ponho algum desses. Bom, então aqui nós temos que um estudante de física criou uma escala X. A escala X é a escala que está aqui no eixo das ordenadas. E ele vai comparar isso com uma escala Celsius, que é a que está aqui no eixo das abscissas, certo? E aí pergunta qual a equação de conversão entre as duas e qual seria a temperatura do corpo humano, 37 graus Celsius nessa escala X. Entenderam? Então não é Fahrenheit, não é Kelvin, é uma escala X qualquer. Como eu desconheço essa escala, a escala foi criada pelo rapaz, pelo aluno, então a primeira coisa que eu faço é desenhar os termômetros, certo? O Celsius em função a esse termômetro X que o rapaz criou. E aí eu vou pegar algumas temperaturas que eu conheça nessa situação. Aí eu verifico que eu conheço uma temperatura aqui e uma aqui em cima, certo? São dois pontos que são conhecidos. Então vamos lá. Aqui em X vale menos 40, quando em Celsius vale 0. Concordam? Menos 40 para X e 0 para Celsius. Enquanto que o outro ponto corresponde a 120 na escala X e 100 na escala Celsius. Certo? Quer dizer, nós temos os dois termômetros como se fossem os termômetros lá dos Kelvin, Fahrenheit e aqueles mais conhecidos. Então, veja bem, quando aqui a temperatura for X, aqui a temperatura vai ser Celsius, não vão ser iguais as duas? Então está aí montado o termômetro. A partir daqui, utilizando a interpolação linear, nós podemos descobrir a equação de conversão. Então, vamos lá. Eu vou fazer Tx menos o ponto inferior, o superior menos o inferior, e eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, lembram? Então aqui ficaria Tx menos, cuidado que tem um menos 40, hein? Está para 120 menos menos 40, assim como, do outro lado, temperatura Celsius menos 0 está para 100 menos 0. A mesma coisa que a gente aprendeu na aula passada, só que agora com uma escala X qualquer, certo? Então, o importante era mostrar como a gente iria fazer isso, como a gente faz a transformação de um gráfico para os termômetros. Bom, aí feito isso, nós temos Tx mais 40 dividido por 160. E do outro lado, temperatura Celsius sobre 100. Bom, dá para simplificar aqui, não dá para simplificar? Estou resolvendo o item A, nem falei o que eu estou fazendo. Bom, aqui dá para simplificar, né? Dá para dividir os denominadores por 20, por exemplo. Então, vamos lá. Aqui deixa eu mudar para branco, que é mais fácil de ver no preto aqui. Então aqui vai ficar Tx mais 40 sobre 160 dividido por 20, que vai dar 8. E do outro lado, Tc sobre 5. Pronto, nós temos aqui a equação de conversão entre os dois. Legal? E claro que, por exemplo, no vestibular poderia parecer diferente isso, né? Ele poderia colocar o 5 multiplicando ou isolar o Tx. Eu vou até isolar o Tx aqui só para fazer graça. Então vai ficar Tx mais 40 é igual a Tc sobre 5 vezes 8. Vou passar o 40 para lá menos. Então, Tx é igual a 8 vezes Tc sobre 5 menos 40, certo? Então, vamos lá. No item B, por exemplo, ele quer saber quando a temperatura Celsius for 37 graus Celsius,
quanto vai indicar o termômetro em X. É isso que ele quer saber. Como nós já separamos aqui o TX, fica até mais fácil resolver daqui, mas poderia ter sido feito daqui também, dá na mesma. Então aqui ficaria para nós TX igual a 8 vezes 37 sobre 5 menos 40. TX igual a... Eu estou com a calculadora aqui do lado, vou fazer já então. 8 vezes 37 dividido por 5 menos 40 é igual, na minha conta, se eu não errei, dá 19,2 graus X. Então, isso corresponde a 37 graus Celsius. Certo, gente? Então, eu queria mostrar esse exemplo quando aparece em forma de gráfico, né? E como você faz para transformar o gráfico em termômetro e chegar à equação. Certo? Aí, não é tarefa. O que eu sugiro para estudar? Para estudar, da lista, eu separei o 315 e o 317. Só dois, tá? Não precisa mandar não, não é atividade. Essa sexta-feira eu vou dar uma folga para vocês e a gente faz atividade de entrega só na semana que vem, na terça-feira. Mas é importante que vocês resolvam esses dois exercícios que eu estou sugerindo aqui, para vocês pegarem o jeito de fazer esse trabalho aqui, tá? Vai ajudar vocês a resolver os exercícios depois. E assim, outra coisa interessante é que eu mandei uma lista que tem 1000 exercícios, né? Tanto que o nome do documento é quase 1000. E eu peço para vocês fazerem 5 numa semana, 3 na outra. Agora, quem está estudando para o vestibular mesmo, para valer, gente, faça o maior número possível, faz todos se der, certo? Eu peço o mínimo, né? Mas daí vocês podem fazer o máximo, pode fazer todos, tá certinho? Grande abraço, sexta-feira então eu estou de plantão com vocês, a partir não sei de que hora ainda, mas tô aí. Abraço.